O Praia dos Ossos é um podcast original da Rádio Novelo. Esse episódio bônus era exclusivo para assinantes da revista Piauí, que apoiou o podcast. E agora foi liberado para todos os ouvintes. Uma parte desse episódio bônus vai ser em inglês, mas pode deixar que vai ter tradução para quem quiser. Essa é a versão com o inglês original. Se você quiser ouvir com dublagem, é só clicar no outro arquivo. E esse inglês não é à toa, não é para ser chique. Vocês vão entender por quê. Se vocês ouviram nossos primeiros episódios, vocês devem estar lembrados da Gabrielle Dyer. Para quem não ouviu, vai lá e ouve, especialmente o primeiro episódio. Para quem esqueceu, ela era uma hippie alemã que tinha se mudado para Búzios e estava vivendo, entre outras coisas, de vender artesanato nas praias de lá. No caso, uma bolsa de praia que virava tabuleiro de gamão. Vai entender. Numa tarde de dezembro, ela acabou topando com 2 casais na Praia dos Ossos e passou algumas horas com eles. Um dos casais era a Ângela Diniz e o Doca Street. E segundo depoimentos da própria Gabrielle, a Ângela teria tentado usar ela para fazer ciúmes no Doca. Obviamente, tudo isso não teria passado de uma briguinha de casal se o Doca não tivesse assassinado a Ângela naquele mesmo dia. Até hoje, muita gente lembra da história assim. A Ângela teve um caso com uma alemã e o Doca matou para defender a própria honra. Não teve caso nenhum. E mesmo que tivesse tido. Mas enfim. Assim que a Gabrielle apareceu nos relatos, ela virou uma semi-celebridade. A alemãzinha de Búzios. Saiu em revista e tudo. Mas aí, 5 meses depois desse turbilhão começar, a Gabrielle sumiu. Ela já estava sendo muito assediada pela imprensa. Um dia, ela foi fazer uma trilha bem complicada entre 2 praias de Búzios, escorregou das pedras e caiu no mar. Teve uma testemunha que viu tudo e a gente conversou com ela. Ela não quis dar entrevista para o podcast, mas nos autorizou a contar essa história. Foi isso mesmo, um acidente. Só que como essa história toda tinha sido esquisita, a alemã, a bolsa de gamão, o triângulo amoroso que não foi, as teorias da conspiração não demoraram a aparecer. Ainda por cima, porque o corpo da Gabrielle nunca foi encontrado. Tinha gente dizendo que ela foi assassinada porque ia depor contra o Doca no tribunal. Ou que mataram ela porque ela ia contar a verdade sobre a Ângela no tribunal. Ou que ela foi morta por traficantes. Ou só que ela fugiu de volta para a Alemanha. Até hoje tem gente dizendo que ela não morreu. Eu acho que se morreu, não acredito muito nisso não. Essa é a Ivanira Gonçalves de Souza, que trabalhava na casa na Praia dos Ossos e testemunhou o assassinato da Ângela. Búzios era um ovo naquela época, então ela conhecia a Gabrielle. O que você acha que aconteceu com ela? Eu acho mais que ela deve ter ido embora. Porque ela foi acusada, não sei se ela foi chamada também, uma polícia, mas coitada, ela não teve nada a ver. A Ivanira não é a única pessoa a ter essa teoria. Sumiu, de repente sumiu. Não sabe se ela voltou para a Alemanha, se ela sumiu. E o senhor se lembra de uma alemã, a Gabrielle? Também? Gabriela fala que morreu na carro do Urine, morreu nada. Não morreu nada? Morreu não. O que aconteceu com ela? Ela só fora em Búzios. Gente assim vai sendo fora. Mas ela sumiu, né? Ninguém achou. Até o Doca. Ela morreu afogada, ela caiu no mar. Dizem, né? Não, mas é verdade. Acharam o corpo? Não, nunca acharam o corpo sumiu. Mas é mar, né? Isso, assim, enfim. O Ulisses Guimarães também sumiu e ninguém acha que ele tá vivo, né? Ela estava fazendo uma... Não acho que ela tá viva, não. Eu achei que ela sumiu ali mesmo. Enfim,
Esse mistério foi uma das primeiras obsessões da Flora, a pesquisadora do Praia dos Ossos. Ela chegou até a pesquisar fabricantes de bolsa de gamão para ver se a Gabrielle podia ter fugido e continuado a produção. Mas aí ela leu numa reportagem que antes de largar tudo e vir para o Brasil, a Gabrielle tinha tido um filho quando ela morava nos Estados Unidos, um menino chamado Robin. Hello? I'm looking for the son of Gabriel Dyer, who was involved in a sort of famous case in Brazil in the 70s. Okay, this is going to sound really weird. But let me ask you first. I don't mean to be rude. Okay. But if this is any sort of joke or prank, it is not funny. It is not a joke or a prank. Okay. I am Robin Dyer, and I just happen to be going through the police report of my mother's death today. Ela tinha achado o Robin Dyer, que era o filho da Gabrielle. E acontece que naquele mesmo dia, ele tinha olhado o relatório policial sobre a morte da mãe dele. Wait, you're kidding. No. So when you called, my news are about to give out because I was looking for pictures of her on the internet, which I found before she posed for some magazines in Brazil. Yeah. But I was having a problem finding them this time. Ele tinha parado a procura na internet, saiu para o mercado e aí o celular tocou. And then I get a call from you about a call from Brazil about my mother. So, wow. I don't know what your thoughts about God are, but I'm about to fall over. A Flora queria saber mais da mãe dele e se ele sabia alguma coisa sobre o envolvimento dela no caso da Ângela. Well, I may be able to save you some time, or I never knew my mother. I never knew who she was. The last time I saw her, I met her, I was about 1.5, 2 years old. O Robin disse que nunca conviveu muito com a mãe, que deixou ele quando ele era bem pequeno. Ela morreu quando ele tinha 10 anos, mas só contaram para ele quando ele tinha uns 13. Então, o Robin achava que ele não ia poder ajudar a gente com muita coisa da apuração. Mas agora, a gente não só queria ouvir a história dele, como também se sentiu na obrigação de compartilhar com ele o que a gente sabia. Okay. All right, Flora. Thank you so much. You have a wonderful evening. And it'll take me a little while to wrap my mind around this call, but I bet. It's overwhelming. So. Anyway, have a wonderful evening. You too. Bye. Bye. O Robin mora nos Estados Unidos, então a gente marcou de conversar nós três por telefone. Antes da conversa, a Flora traduziu algumas reportagens e mandou para ele ler. A gente estava meio tensa de falar com ele porque as reportagens da época eram bem escrotas. Uma matéria do Carlos Heitor Coni, publicada poucas semanas depois da morte dela, começou assim. Gabrielle Dyer, nascida Gornovitz, entre outras coisas, tinha 2 pavores: engordar e envelhecer. Aí, um pouco mais adiante, ele fala sobre a chegada dela em Búzios. Era a mulher certa para o lugar certo, uma eficiente executiva na indústria de viver sem envelhecer nem engordar. Tão eficiente que, em pouco mais de 1 ano, parece que conseguiu as 2 coisas. E depois? Gabrielle sentia-se cada vez mais livre. Passou a andar sem a partir de cima do biquíni. Depois, o próprio biquíni sumiu. Por fim, exagerando um pouco, ela própria sumiu. A gente não mandou esse texto para o Robin, mas a gente mandou um de antes da morte dela, em que ela contava a história dela, mas não falava do filho. I was born in the United States. Para começo de conversa, a gente pediu para o Robin contar um pouco da história dele. My father, Richard Dyer, was a Canadian citizen who left from Canada to the U.S. to join the military.
So he was in the U.S. Army and was stationed in Germany, at which point he met my mother, Gabriella Gornowitz. So Gabriella and my father got married in Germany. They then came to the States and settled in Maryland, at which point I was born on June 12th, 1966. A Gabrielle e o marido dela ficaram juntos durante uns 2 anos. Aí, a Gabrielle resolveu voltar para a Alemanha e levou o Robin junto. I believe I was in Germany with Gabriella for about 6 months to 9 months before she decided to send me back to the U.S. to my father. Wait, she sent you back? How old were you? I was about 3 years old, three to 3.5 years old. Imagina mandar uma criança de 3 anos sozinha num voo internacional. Ou imagina ser essa criança. O Robin diz que esse voo faz parte das primeiras lembranças dele. Gabriella went to the airport, I believe, in Frankfurt, and she found a couple that were flying to New York, and she asked them to watch out for me. And then I was put on a plane, and I flew to New York. At that time, at the end of the flight, the stewardesses noticed me. They took me and they noticed that I had a ticket for Baltimore Washington International Airport. They then handed me off to another stewardess who made sure I arrived at Baltimore Washington International Airport. Por sorte, o pai do Robin tinha ficado sabendo em tempo de ir para o aeroporto e pegar o filho. O Robin nunca mais viu a mãe. Foi criado pelo pai. I believe my father suffered from some issues from having been in the military. Anyway, my father had started to drink. He drank quite often, and we moved around quite often, as he could never seem to find a place to settle. There were times where I was placed in foster care for short terms, as my father got his life together. Depois de anos, o Robin finalmente criou coragem para perguntar por que ele não conhecia a mãe dele. And then at about the age of 13, I remember very vivid memories of sitting with my father, and I was in tears, and he was in tears as well. And I was asking him why I didn't know my mother. O pai também tinha perdido todo o contato com a Gabrielle. Não tinha a menor ideia do que tinha acontecido com ela. Mas ele escreveu para os pais dela, que ainda moravam na Alemanha. And they explained that Gabriella had died in Brazil, having fallen off a cliff and drowned, and she had never been found. A notícia era terrível, mas o contato com os avós maternos acabou sendo uma sorte. But they were ecstatic at finding me, so it turned out to be very, very lucky because they became a very, very stable influence for me. O Robin foi conhecer os avós, aprendeu alemão e até virou especialista em línguas no exército. Quando ele estava no exército, com 20 anos, o pai dele morreu num acidente de carro. So I went many years always wondering what had happened to Gabriella, and I had accepted that she had fallen off a cliff in Brazil and died. And I had researched her under the name of Gabriella Gornowitz and Gabriella Dyer, D-Y-E-R, and could never find any. Agora, preciso dizer uma coisa sobre ortografia. O nome da Gabrielle era Dyer mesmo. D-Y-E-R. Mas como a pronúncia era Dyer, quase toda a imprensa brasileira passou a escrever D-A-Y-E-R. Então, quando Robin pesquisava sobre a mãe dele, ele nunca achava nada do que tinha saído na imprensa brasileira. Aí, em 2016, a avó alemã dele morreu
e o Robin ficou encarregado de organizar as coisas dela. Foi aí que ele achou um relatório policial, traduzido do português para o alemão, onde o nome da mãe dele aparecia com a ortografia errada. Ele voltou a pesquisar e aí achou muita coisa. I tried a couple times to read through the articles, but I don't speak Portuguese, but my Spanish allows me to understand that she had been, her death was actually unknown, as she may have been, murdered due to having witnessed somehow the death of a socialite. O Robin tinha conseguido achar muitas reportagens sobre a mãe dele, mas tinha topado com as teorias da conspiração. Então ele entendeu que ela tinha sido assassinada por ter testemunhado a morte da Angela. Aí a gente contou para ele o que a gente sabe sobre o que aconteceu. Primeiro, que ela estava com uma amiga na hora em que morreu, e a amiga viu quando ela caiu no mar. Não há qualquer indício de que tenha acontecido outra coisa com ela. Segundo, que a Gabrielle não teve nada a ver com a morte da Angela. And your mother was very tangentially involved in the death of this socialite who was called Angela. They met very, very briefly, and she had absolutely nothing to do with it. It was just the sensationalism and salaciousness of the press in Brazil at the time. So your mom was not an eyewitness. She's not a suspect. She just, it was the wrong place, the wrong time, but she did absolutely nothing wrong. So I hope that's a comfort. Yes, it is very much. O Robin ficou aliviado, de certa forma, de saber que a mãe dele não tinha sido assassinada. E durante a conversa, deu pra gente mandar um vídeo do Globo Repórter para ele. Flora, I just was looking at the video, and obviously I can't listen to it because we're speaking, but I just paused it on the point of my mother speaking and seeing her. Foi a primeira vez que ele viu a mãe numa imagem em movimento. I don't know if you've seen a picture of me as an adult, but I look very much like a mix between my mother and my father. Mas ele ainda estava incomodado com uma coisa. But one of the things that I could never come to reason with was the fact that she never, to my knowledge, she never tried to find me. And I always wondered why, when I look at the pictures, we looked happy. My aunt, my father's sister, had told me, by all accounts, she thought we were very happy. A gente tinha traduzido algumas reportagens da época e mandado para ele. E nelas dizia que antes de ir parar no Brasil, a Gabrielle tinha viajado um pouco pelos Estados Unidos, mas não visitou ele. And then to find out that Gabi was in San Francisco, she was in Hawaii, she was in the States. Seems to me it's very upsetting to find out she never tried to find out what happened to her beautiful little blonde-headed boy. Para essa pergunta de por que ela nunca procurou ele, a gente não tinha resposta. Mas o Robin parecia entender. I can't tell you how much I appreciate both of you, Flora, for contacting me, for finding me, and Branka, your explanation just cleared up a lot of things for me, because I was under the impression that it was the 70s, that my mother was very sexually open, and that she was having a relationship with Angela. And then I was also under the false impression that Gabriella had been murdered. No matter what's happened in my past, I consider myself a very, very lucky man. And it
I would not have gotten to where I am today without the things that happened in my past to form me. So while it is a tragedy that I never knew Gabi, I hope that she can look down on me and be proud of where I've taken myself. I'm sure she would be. You seem to have turned out quite well. Yes. And while a lot of this is a lot to absorb, it's also very comforting to find out who she was and not have that void of never knowing. And I can tell you both that you contacting me has been amazing, amazingly wonderful. And I really appreciate it, and I appreciate everything. So no matter what happens with this, I hope you both will go home and feel very good that you've made a big impression on a person's life. Esse foi um episódio bônus do Praia dos Ossos, uma produção original da Rádio Novelo. Eu sou a Branca Viana. O roteiro foi da Flora Thompson Devô, a montagem foi da Laís Lifshitz, a checagem foi da Luísa Miguez, a captação foi do Estúdio Rastro e a finalização é do João Jabassi. A voz em português do Robin Dyer é o Vitor Hugo Brandalize. Para esse episódio, contamos com a ajuda especial da nossa estagiária de 2019, a Carol Caldas Ramos.